Bem-vindo! Olá, tudo bem, Ana? Tudo bem, Yara? Boa tarde. Boa tarde. Já estava contando um pouco aqui sobre ti, Nésio, que você é um médico sanitarista, gestor público também na área da saúde. Pode contar um pouquinho para a gente sua experiência no governo do Espírito Santo e também no governo federal. E já contei também que você é formado em Cuba, na ELAN, né, na Escola Latino-Americana de Medicina, que formou médicos e médicas do mundo inteiro para o mundo inteiro, né, que é uma característica de Cuba. Então, temos vários temas aqui para tratar com você. Você também fique bem à vontade de trazer aquilo que você acha mais importante. Eu queria começar falando sobre esse desafio aí das eleições municipais 2024. Né? As eleições municipais trazem como praticamente todas as pesquisas, quando você vai ver qual é a maior preocupação da população, cai na saúde, né, Nésio? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Yara. Boa tarde a todos os que nos acompanham. A saúde ela é um assunto recorrente em todas as eleições. E para o azar de muitos prefeitos, Ana, a população não sabe diferenciar o que é responsabilidade da União, do Estado e dos municípios. Então, quando se julga a eleição local, a população coloca toda a responsabilidade só do prefeito. A saúde não está boa, então não importa se é o hospital do Estado, é filantrópico, é da EBSER, do MEC, não, é a saúde. E a saúde, ela tem essa complexidade mesmo de entender, de ser entendida, de ser percebida como qualidade. Mas o fato concreto, e a Ariane, é que quando nós fazemos pesquisas, e isso tem se repetido desde os anos 90, sempre que se pergunta para a população se o SUS é bom ou ruim, entre os que não usam o SUS é muito ruim e é mais ruim do que aqueles que avaliam quando de fato utilizam o sistema de saúde. Nós temos um sistema de saúde muito potente, muito poderoso, que faz muito, mas nós podemos fazer mais e melhor, e é preciso reconhecer as suas insuficiências e termos agendas concretas para poder solucionar os problemas do SUS. E não há lugar melhor para isso do que o município. Eu defendo a municipalização porque a distância entre a decisão do prefeito, do secretário da saúde, até a realização no bairro, ela dura 2-3 semanas. Eu fui secretário de capital, Yara, e em Palmas nós lançávamos projetos estruturantes com amadurecimentos internos de 2 semanas, 3, e na terceira semana seguinte já estava o projeto em campo. Quando você sobe para a gestão estadual, o nível de composições, de avaliações, de controle, de pactuações é muito maior. E federal ainda mais. Então, o município é o lugar mais lindo que existe para se fazer gestão do SUS e, sem dúvida, é um lugar precioso no debate democrático de projetos de país, de cidade, de estados que nós queremos. Então, por isso que é importante a gente ter espaços para poder qualificar essa discussão e envolver a população com elementos que permitam que ela tenha um melhor discernimento de como avaliar uma política de saúde. E, doutor Nésio, chama a atenção, principalmente desde a ascensão do bolsonarismo, a quantidade de médico de extrema-direita. Não à toa, o próprio Conselho Federal de Medicina agora está sendo comandado por bolsonaristas anti-aborto, golpistas, que defenderam a cloroquina. E aí, existe uma fórmula para a gente mudar isso? Porque, no final das contas, isso acaba influenciando na saúde pública, né? Na prestação de serviço para a população. Como que o senhor vê esse fenômeno? Primeiro, entender o fenômeno porque os médicos fazem parte da nossa época histórica. E por fazerem parte da época histórica, é claro que parte significativa deles irão acompanhar as influências hegemônicas da nossa época. E também, historicamente, os médicos fizeram parte, né, dos setores mais ricos da sociedade, dos setores médios e altos da sociedade. Então, no entanto, caracterizou a profissão médica ao longo do último século, né, serem profissionais reconhecidos como profissionais de cultura geral ampla. Então, assim, você conversava com um médico nos anos 80, anos 90, ele poderia não ser de esquerda ou de direita, mas era uma pessoa lúcida, esclarecida. Eu gosto dessa expressão, cultura geral ampla.
né? E hoje em dia, infelizmente, nós encontramos, como encontramos na sociedade, encontramos médicos defendendo teses estúpidas, que não têm respaldo científico algum, que envergonham, de fato, a medicina e a tradição da medicina brasileira. Porque mesmo sendo uma categoria de setores médios e altos da sociedade, nós temos a história no país de grandes médicos sanitaristas, de grandes médicos que, mesmo no ambiente hospitalar, dedicam o seu cotidiano a uma realidade da dor humana, do sofrimento. A medicina, por si, é uma profissão que ela precisa ter um cotidiano de humanidade muito grande. E existem colegas médicos ultraconservadores que aderiram ao bolsonarismo e que trouxeram para dentro da medicina uma agenda partidária, porque quando um médico, numa eleição do Conselho Federal de Medicina, ou o próprio Conselho Federal de Medicina vai para o Senado dizer que quer ver meninas e mulheres estupradas presas na cadeia, porque desejaram ter acesso ao aborto, essa não é a agenda da medicina. Esse assunto não consta nos livros de obstetrícia, de ginecologia, de pediatria, de saúde pública. Esse assunto consta na agenda do programa dos partidos de extrema-direita. Então, nós temos uma imersão na medicina de médicos com militâncias partidárias de extrema-direita e que lançaram por terra uma tradição na medicina brasileira de coexistir dentro do próprio conselho pessoas de centro, de esquerda, de direita, em diversos espaços, porque nós coexistíamos, os que somos de esquerda, com colegas que eram do PSDB, do PFL, em diversos campos políticos, sem nenhum tipo de extremismo. E isso se rompeu. Né? E isso é uma expressão do grau de polarização que nós vivemos na sociedade e do fato de que alguns assuntos pseudocientíficos ganharam status político na narrativa, na disputa da sociedade. Então, eles precisavam ter também aqueles que legitimam essas narrativas. E alguns médicos se prestam a esse papel ridículo, né, de defender teses antivacinas, de criminalizar mulheres que querem ter acesso ao aborto legal, já pacificado no Brasil desde os anos 40. Então, eu entendo que a solução para isso é uma solução que nós aprendemos com a tradição de lutas da América Latina, conciliar todas as formas de luta. Nós precisamos conciliar todas as formas de luta, a luta ideológica, a luta política, a luta institucional. É preciso apostar nos meninos e nas meninas. E a quem eu denomino meninos e meninas? Aos estudantes de medicina. Nós precisamos parar de ficar reclamando de que abriram cursos de medicina e todo estudante de medicina é um potencial charlatão ou é um potencial playboy ou patricinho que só quer ganhar dinheiro. Não, gente. Eu dou aula, eu sou convidado para dar palestras pelo Brasil inteiro. Em todos os lugares que eu vou, eu encontro estudantes de medicinas maravilhosos. Gente que quer ser médico, quer trabalhar na saúde pública, que tem sensibilidade social. Então, nós precisamos conciliar, desde o infantil, a luta profissional, a luta sindical, a comunicação, e disputar os espaços. E entender o seguinte, Yara, não existe terra arrasada. Essa época vai passar. Toda hegemonia tem sua ascensão, seu ápice e a sua queda. Nós precisamos entender historicamente esses processos. E, com essa compreensão e com muita energia para a luta cotidiana, eu não tenho dúvida nenhuma, nós vamos passar essa época. A medicina vai ser resgatada pelo melhor que tem na história da nossa categoria, tanto no Brasil quanto no mundo. Nésio, você falou sobre estudantes, né? Falou sobre a América Latina, então é inevitável para mim falar um pouquinho da ELAM, Escola Latino-Americana de Medicina. Este ano eu estive lá na ELAM em fevereiro, me encontrei lá com os estudantes e as estudantes brasileiras que estão lá neste momento. Sempre me emociona muito ir na ELAM, e eu sei que você é fruto da ELAM, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que um país bloqueado economicamente, um país com tantas dificuldades, consegue, né, formar médicos e médicas da África, da América Latina toda, da Ásia, ali em Cuba, e com uma visão bastante mais ampla e mais humana, né, do que é a medicina. Eu queria que você contasse um pouco para a gente dessa sua experiência. É uma experiência antidogmática, é uma experiência super eclética, porque para aqueles que têm um pensamento mecanicista e dogmático,
é necessário que existam bases materiais que viabilizem a superestrutura espiritual, jurídica e ideológica da sociedade. E Cuba demonstra com a sua revolução que quando há vontade política, quando há vontade humana, mesmo sob condições extremamente adversas, é possível transformar realidades do seu próprio país, enfrentando as suas dificuldades, como também ajudar a humanidade. Cuba, um país que cometeu erros ao longo da construção da sua revolução, e eles mesmos são os maiores críticos dos seus erros. Nas conduções das diversas políticas econômicas, as idas e vindas em opções de modelos econômicos internos, as dependências da União Soviética. No entanto, eu não tenho nenhuma dúvida. Se não fosse o genocida, o sanguinário bloqueio econômico, os erros de Cuba teriam pesado muito menos na sua história. O povo cubano teria sofrido muito menos. E a grande responsabilidade dos insucessos econômicos, eu não tenho dúvida nenhuma, se dão muito mais a fatores externos. E o comandante Fidel, na sua imensa sabedoria, na sua grande sensibilidade humana, em 1998 decidiu transformar uma base das Forças Armadas cubanas, revolucionárias, as FARC, em uma escola de medicina para médicos de todo o mundo, especialmente na América Latina. Naquele ano, um importante furacão atingiu os países da América Central e do Caribe, e o comandante comentou, olha, eu não posso ficar todo ano mandando médicos cubanos para salvar e responder emergências. É preciso formar contingentes médicos nesses países. E o comandante Fidel teve a generosidade de inserir o Brasil entre os países que poderiam ser filhos da nossa pátria, participando daquele projeto. E eu tive esse orgulho. Eu tive esse momento lindo de viver quase 7 anos na experiência socialista, no socialismo latino-americano, na experiência peculiar cubana, onde eu conheci um povo que eu me sinto parte dele. Eu me sinto um cubano não nascido em Cuba. E assim nós nos reconhecemos, nós que somos formados pela Revolução, cubanos não nascidos em Cuba. Porque o povo cubano, Ana e Yara, são caracterizados por um estilo muito parecido do brasileiro do interior dos anos 80. Eles são generosos, sinceros, queridos, afáveis. Assim como nós, desde os anos 80, amamos novela da Rede Globo, lá também eles amam novela da Rede Globo. Quando eu estava lá, era de 3 a 5 novelas da Globo por dia que passavam na televisão cubana. E o país parava. Quando teve Senhora do Destino e teve outra novela lá, o país parou. Não existia ninguém no último capítulo na rua. Assim, é um povo muito bonito, muito nobre. E de fato, mesmo aqueles que não concordam com todos os temas da Revolução Cubana, quem viveu com o mínimo de sensibilidade aquele país, a experiência de se formar médico lá, sai de lá com valores constituídos, com valores muito forjados, né? Valores humanistas, valores de solidariedade. Em Cuba, o tempo todo, eles nos repetiam, vocês precisam ser médicos e trabalhar com todas as pessoas, independente de ideologia. Saúde não tem cor partidária, saúde não tem ideologia. Eles repetiam isso o tempo todo, nós ouvíamos isso desde o período pré-médico até a graduação. Então, as pessoas que pensam que em Cuba a gente se forma como guerrilheiro, como militante de esquerda, estão profundamente equivocadas. Nós, sim, vivemos uma experiência muito humana e com uma formação clínica muito linda. Porque em Cuba, o nosso preceptor chega no hospital 7h15 da manhã e vai embora às 5h30 da tarde. Ele fica o dia inteiro conosco, fazendo passe de visita, passe de sala, caso a caso, treinando beira-leito, treinando na comunidade, na medicina da família. E essa experiência cotidiana, eu que dou aula aqui no Brasil, vejo que a gente não tem nos nossos cursos. Você tem no máximo 2, 3 horas por dia com o professor lá, e depois solta os seus alunos, né? E a experiência clínica lá é muito boa. Então, eu tenho muito orgulho dessa experiência. Eu digo à minha família, aos meus filhos, que se eu pudesse voltar atrás, teria feito tudo de novo, porque foi, de fato, um período muito lindo. E Ana, publicamente que agradeço, porque você foi determinante nesse processo, dessa oportunidade linda que eu pude viver em Cuba, junto com tantos outros companheiros, porque nós éramos contemporâneos, né, em 2006, do Movimento Estudantil. Você respondia naquela época pelo Secretariado de Relações Internacionais da JS, e, de fato, esses encontros
de diversas juventudes, de diversas realidades, ele também gera por si só uma experiência muito rica. Eu conheci jovens de Belize, conheci jovens do Canadá, dos Estados Unidos, de todos os países da América Latina. Eu fui eleito presidente da Junta das Nações com uma aliança com diversos companheiros da Centro-América, do Caribe, da América do Sul, assim, e trabalhamos lá com uma diversidade muito grande. Se eu pudesse, eu voltava todo mês para Cuba para poder passar lá pelo menos no final de semana, mas não dá, né? E a gente precisa lembrar, e finalizar para não me delongar muito, lembrar que Cuba não está sozinha, tá, gente? A percepção que eu tenho é que a própria esquerda abandonou Cuba. Assim, nós temos uma postura muito ruim, muito virtualizada. Nos anos 90, até a primeira década desse século, existiam movimentos de solidariedade que mobilizavam temas reais, concretos de ajuda ao país. E hoje, após a pandemia, Cuba vive, talvez, um novo período especial, que foi, como eles denominaram, um período econômico que o país viveu pós-colapso da União Soviética, e nós não temos, neste momento, as mesmas expressões concretas de solidariedade. Então, assim, eu faço um apelo a todas as pessoas, a todos os brasileiros de bem, de coração lindo, independente se são de esquerda ou não, que se aproximem de movimentos de solidariedade a Cuba, conheçam essa experiência de um povo maravilhoso e que precisa da nossa ajuda, precisa da nossa solidariedade. Então, eu faço esse registro aqui, esse apelo, porque é uma pátria que fez tanto pela humanidade, um povo que se entregou, um povo que produziu quadros que modificaram o curso da história da América Latina. Então, não é possível que nós não tenhamos sensibilidade de envolvermos com temas concretos de solidariedade internacional. Lembrando as sanções, né, que aquela pequena ilha sofre, porque eu acho que às vezes, eu não sei, eu acho que às vezes falta GPS, sabe, na esquerda brasileira, para saber que você é um país do sul global, que você está na América Latina. Às vezes eu acho que a gente se enxerga como europeu, viu, Nésio? Porque não ter solidariedade com Cuba, com a Palestina, né, com a própria Venezuela, né, a gente está vendo aí. Então, a gente está numa quadra histórica muito complicada. Não são só os médicos, não, viu, Nésio? É um problema generalizado. Eu gostaria de compartilhar da sua esperança aí para que tempos melhores venham. Mas eu queria, para você finalizar aí, você deixasse um recado de todo mundo que vai aí votar, né, agora, nessas eleições tão importantes as municipais. O que é que a pessoa precisa avaliar no quesito saúde pública para escolher o seu candidato? Yara, não, é porque é o seguinte, talvez eu possa dar uma resposta, e eu sou obrigado a dá-la, porque nós, comunistas, não podemos mentir, né? Então eu preciso ser verdadeiro sempre. E o fato concreto é que, em termos de saúde pública, não existe bandeira partidária que é melhor ou pior no Brasil. Nós temos experiências de boas gestões da saúde pública no país, de partidos de centro, de direita, de esquerda, assim como temos experiências desastrosas de partidos de esquerda em todos os campos. Neste momento no Brasil, não existe uma cor partidária que aponte um melhor ou pior caminho na realidade local. Então, assim, eu digo o seguinte, que nós estamos carentes de criatividade nos últimos 10, 15 anos, porque está ficando tudo muito parecido. Eu era secretário nacional de atenção primária no Ministério da Saúde e recebia quadros políticos e prefeitos de partidos como o PL, como o PT, como o PDT, o PSB, e os problemas eram todos muito parecidos e se concordavam todos com as mesmas soluções, né? Existe uma dimensão de que a saúde é um lugar onde temas ideológicos se diluem, porque os temas são muito pragmáticos, mas também nós estamos carentes de inovações, né? E neste momento, eu entendo que vale muito mais a pena apostar em gestores que tenham coragem para tomar decisões disruptivas e de grande envergadura, do que da população ficar escolhendo gestores que só oferecem mais do mesmo. Então, eu quero dizer o seguinte, hoje o financiamento do Ministério da Saúde, em 18 serviços financiados pela União, ele não tem subfinanciamento.
existem 18 serviços federais que não são subfinanciados, que qualquer prefeito e governador pode implantar na máxima capacidade, e um deles é a Estratégia da Saúde da Família. O financiamento federal paga mais de 50% do custo de uma equipe de saúde da família. E isso eu provo do ponto de vista contábil. São raríssimos os casos em que o financiamento federal não paga menos de 50%, ou seja, um município do Brasil, qualquer município do Brasil, pode ter um padrão europeu de atenção primária. Uma equipe de saúde da família a cada 2.000 pessoas, e com sustentabilidade financeira. O SUS, no seu conjunto, é subfinanciado. Nós temos uma carga de doença já estabelecida, de que, precisando de recursos financeiros para atender tudo que existe, não haveriam recursos. No entanto, existe um conjunto de serviços que são muito bem financiados pela União e que os gestores têm medo de expandir. Você está querendo dizer que os prefeitos e as prefeitas eleitas, uma forma de você medir a capacidade deles implementarem algo que já existe, que está aí para eles fazerem, é isso? Que está posto, que está disponível. Todo início de gestão, Ana e Yara, o Ministério da Saúde zera todas as filas de credenciamento. O prefeito que for eleito agora, que na primeira semana de janeiro decidir ter uma equipe de saúde da família a cada 2.000 pessoas no seu município, em março ou abril vai ter essas equipes habilitadas para poder implantar com sustentabilidade financeira, garantindo acesso. Nós estamos falando de que existem soluções concretas e pragmáticas para a saúde pública e poderíamos estar vivendo uma agenda de unidade nacional em torno da saúde pública, né? E, então, eu penso muito assim, na hora de recomendar, escolho o mais corajoso. Escolho aquele que quer tomar soluções diferenciadas, né? Porque o conservador, seja ele de esquerda ou de direita, ele é um horror. Ele não apresenta perspectiva e horizonte algum. Então, o meu conselho é apostem naqueles que possuem coragem, naqueles que são convencidos, que carregam convicções suficientes para poder transformar a realidade. Porque bases concretas para isso existem. O financiamento federal em 18 serviços federais é muito generoso e é capaz de modificar a realidade da saúde. Só para dar um exemplo simples, o Espírito Santo, eu fui secretário de Estado, é o único estado do Brasil que tem ambulância do SAMU e base em todos os seus municípios. O município de Mucurici, no norte do estado, tem 5.000 e poucos habitantes, 6.000 habitantes, paga R$1 per capita e tem lá ambulância 24 horas. Nós reduzimos o óbito por AVC, melhoramos o tempo de resposta, foi lindo. E sustentável, tudo muito sustentável, com financiamento federal, com financiamento estadual, com financiamento municipal. Estratégias existem. Escolham o mais corajoso, que tem mais segurança daquilo que deve ser feito. Agora, deixa eu polemizar aqui com ele só um pouquinho, Yara. Agora, você também pode diferenciar os que são negacionistas do que não são, né? Essa aí aí é outro detalhe, né? Aí é uma outra dimensão. Não elejam pessoas que estiveram vinculadas ao 8 de janeiro, não elejam golpistas. Pois é. Né? É que você me perguntou sobre a dimensão da saúde. Aí, na dimensão da saúde, eu entendo que é importante essa questão da segurança do programa, do projeto, da questão disruptiva e da coragem. Mas o fato concreto é que o Brasil tem que se ver livre dessa onda fascista. Né? E, de fato... O povo que... E negacionista, o povo que defendeu o uso de cloroquina, que foi contra ficar em casa. Esse povo não pode estar na prefeitura, porque a extrema-direita é isso, eles negam a ciência. A gente viveu para ver médico negar a ciência. Infelizmente, Yara e Ana, mas no seio da Frente Ampla, nós estamos nos reconhecendo de novo no campo de sanidade política. E nós estamos reconhecendo diversas expressões em partidos de esquerda, de centro e de direita, num campo democrático, que estão topando uma agenda de defesa do SUS. E essa agenda, ela também é resultado daquilo que vivemos da pandemia, porque as instituições, a sociedade, todo mundo passou a defender o SUS. E temos uma janela que pode se encerrar daqui a pouco. Então, é preciso aproveitar a oportunidade, né? E garantir aí que a gente também tenha uma grande vitória democrática, derrotando esse segmento extremista e fascista que tão mal fez ao nosso SUS e ao nosso país.
Oh, eu quero trazer aqui uns elogios e agradecer o superchat aqui do Manuel Justino. O Brasil e a esquerda não abandonou apenas Cuba, mas todos os seus ideais. Na verdade, a esquerda virou burguesa. Há exceções, tá? Não é todo mundo, não generaliza, não. Aí, olha, tem um outro aqui, a Yoshi, dizendo que senhora agradável e inteligente, doutor Nésio. Gratidão por convidá-lo, olha aí. E você é candidato, Nésio? Não. Hoje só ocupei espaços na administração como convidado, né? E eu valorizo muito esse status de convidado. Eu fui convidado pelo ex-prefeito de Palmas, Carlos Amasta, para estar com ele na gestão municipal em Palmas. Fui convidado pelo grande governador Renato Casagrande para estar com ele no governo do Espírito Santo. E fui convidado pelo Anísio e pelo Lula para compor o governo federal do ano passado, de janeiro do ano passado até fevereiro desse ano, como secretário nacional de atenção primária. Mas não sou candidato, mas dou pitaco. Ótimo, muito bom recebê-lo aqui, né, Aninha? Muito bom, Nésio. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, pela conversa tão agradável e informativa, né? Por exemplo, eu não tinha esses detalhes, né, Yara, sobre todos esses programas que estão acessíveis para os municípios, para a gestão municipal, uma questão de estar preparado para a gestão pública mesmo, para você conseguir executar, né? Obrigada por partilhar com a gente, viu, Nésio? Obrigada, Nésio. Beijo para vocês. Um beijo. Fiz.